horas, 1 minuto na capital do Billy. Estamos chegando aqui na Rádio Clube para mais um debate 98. Hoje é quinta-feira, é dia 17 de março de 2022. A partir de agora, nós vamos debater as notícias mais ouvidas, lidas, comentadas. São os assuntos mais polêmicos de interesse da população. Nós vamos comentar aqui no debate 98 com a sua participação. Aqui você participa no 388-1798. Aqui você já sabe, né? O povo tem vez, tem voz e os assuntos que estão na boca do povo vão pro ar a partir de agora até as 9 da manhã. E claro, o ouvinte participa conosco através do 388-1798. Você participa, pode mandar aí um áudio, pode mandar uma mensagem de texto, né? Nós vamos mandar pro ar aqui no nosso programa, tá certo? Até as 9 da manhã. Ao lado dos companheiros José Afonso, Edivar Santos, nós vamos falar dos principais assuntos de interesse da nossa população. Em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Dornelles Imóveis, compra, venda, construções, casas, apartamentos em Patos e região. Acesse dornellesimóveis.com.br. Minas Saf Brasil, que é a empresa do Grupo Patense, 38238362, ou acesse grupopatense.com.br. E Unipan, educação que transforma. São 8 horas mais 2 minutos. Tá feia a coisa hoje, hein? 8:02, bom dia, Edivar Santos. Bom dia, J. Amário, bom dia aí, Zé Afonso, nossos companheiros de trabalho. Bom dia a você, amigo ouvinte, que sempre curte aqui o nosso programa e curte aqui a nossa programação. Programa que é feito para você e com sua participação também através do nosso WhatsApp 388-1798. Você pode passar mensagens diariamente aqui para o jornalismo da Rádio Clube 98, falando, reclamando da situação da sua rua, do seu bairro, dando sugestões, elogiando também pode, criticando também pode. A gente lemos aqui, a gente lemos é foda, né? Nós lemos, que isso, Diva? Foi longe, hein? Nós estaremos lendo aqui também a sua mensagem ou passando o seu áudio, um áudio mais curtinho, tá bom? De preferência, 30, 40 segundos para dar tempo de atender todo mundo aí, tá bom? Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela sintonia. A gente de vez em quando escorrega na maionese aqui também de vez em quando, né? 8:03. Somos seres humanos. Produtor Rural, essa notícia é para você. O Plano Safra 2022 já está disponível no Cicobi Credicopa para produtor familiar, médios, grandes produtores rurais. É melhor para sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio, investimento, comercialização, industrialização. É tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, que é a Praça da Antiga Rodoviária, e solicite a contratação. E hoje nós vamos falar com o deputado estadual Bruno Engler. Vários assuntos estarão sendo discutidos aqui no programa. Deixa eu cumprimentar o Zé Afonso. Bom dia, Zé. Opa, muito bom dia, J. Ramalho, bom dia, Edivar Santos, Zuzu, demais colegas, você que nos ouve e nos vê, aquele abraço especial para todo mundo. E hoje, deixa eu ver para quem que eu vou mandar um alô aqui, hein? Meu alô de hoje vai para os nossos ouvintes, Joana Dark Moreira e seu irmão Libêncio Moreira. Muito bem, 8:04, a Minas Saf Brasil é empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão. E as mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. Lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. O Grupo Patense está em Patos, está em Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas e Serra do Salitre. Ligue 3823-8362 ou acesse grupopatense.com.br. Fala do nosso convidado aí, Zé Afonso. Vamos lá. O nosso colega jornalista Guilherme Camargos acaba de fazer o contato, a conexão, né, via Skype, e nós vamos ter aqui a participação hoje de um convidado muito especial, que é o deputado estadual Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida, ou simplesmente Bruno Engler, que vai completar 25 anos em junho deste ano. Ele foi candidato a vereador por Belo Horizonte em 2016, mas não foi eleito.
Entretanto, em 2018, se elegeu para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo PSL, que era o partido de Jair Bolsonaro, e obteve 120.252 votos, sendo o terceiro mais votado para o cargo no pleito. Entre as bandeiras de seu mandato estão a valorização dos agentes de segurança, a militarização de escolas públicas e a luta contra a ideologia de gênero. É autor de inúmeros projetos, alguns deles, inclusive, estão na pauta do nosso programa de hoje. Mas antes de prosseguir, Ramalho, preciso fazer um esclarecimento aqui com relação ao texto do banner de divulgação do debate 98 de hoje. O Edvar falava aí que a gente é humano e derrapa em algum momento, e é verdade. Uma frase ficou incompleta nos primeiros que a gente distribuiu, porque os outros a gente corrigiu. Por deslize da minha digitação, que dizia críticas ao governo Bolsonaro, na verdade deveria ser avaliação de críticas ao governo Bolsonaro, considerando que o deputado Bruno Engler é apoiador do presidente da República. A frase poderia sugerir que o nosso convidado faria críticas ao governo Bolsonaro. Não foi intencional, mas mesmo assim, pela fidelidade à ética profissional, peço desculpas ao deputado Bruno Engler. 8:07, deixa eu cumprimentar então o nosso convidado, o deputado estadual Bruno Engler. Muito obrigado, deputado, bem-vindo aqui ao Debate 98, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês no Debate 98. Um bom dia a todos os ouvintes. Ô, deputado, o senhor perdoa o Zé Afonso, né? Ter colocado o senhor um crítico do Bolsonaro, né? Você não ouviu aí, né? Claro. Não, a gente, assim que eu percebi, ficou claro que foi apenas um mal entendido. Não tem nenhum problema, já está mais que esclarecido. Mas se precisar criticar, o senhor critica, claro, né? Lógico, faz parte, né? Ô, Zé Afonso, vamos começar com as perguntas, vamos aproveitar, a gente sabe da correria do deputado, vamos aproveitá-lo aqui para a gente tirar dúvidas, vamos lá? Primeiro a gente quer dizer que é um prazer tê-lo aqui, evidentemente que é um momento de exercício da democracia, que é um dos objetivos, deputado, do nosso programa, por isso ele tem tido um respaldo muito grande do público, né? Por todo lado, uma grande audiência. E é exatamente isso, a gente ouve pessoas de todas as posições partidárias, de todas as posições com relação a opiniões, enfim, e o nosso interesse é que a população fique sempre muito bem informada da atuação de cada um. Bom, o que a gente gostaria de falar inicialmente é com relação ao congelamento do IPVA. Nós tivemos, da sua parte, deputado Bruno Engler, uma atuação muito direta, muito incisiva com relação a isso. Quem não se lembra, no final do ano passado, né, dos seus embates com o governador Romeu Zema, a sua movimentação e mobilização da Assembleia, dos seus pares, para que esse congelamento acontecesse com as suas justificativas. Então, vamos começar por aí. O deputado, na medida em que ele finalmente aprovou o congelamento, ele ouviu prefeitos também. No seu caso, foi fácil convencer os seus pares aí na Assembleia de que era realmente uma necessidade, era uma questão de bom senso o congelamento do IPVA 2022, deputado? Olha, como o senhor colocou, teve alguma resistência, né, por parte do governador e também por parte de prefeitos que viam no projeto apenas uma queda de arrecadação, mas nessa construção junto aos colegas, eu deixei bem claro do absurdo que seria o cidadão mineiro arcar com o IPVA até 30% mais caro no meio dessa crise econômica que nós estamos vivendo em decorrência da pandemia. Não seria justo que o cidadão mineiro pagasse mais essa conta. Então a gente teve um pequeno trabalho de convencer os colegas, mas a imensa maioria dos colegas prontamente entendeu que era o momento de dar esse alívio para o povo de Minas Gerais, e é por isso que a gente conseguiu aprovar o projeto por unanimidade na Assembleia. Depois do projeto aprovado, o governador teve um pouco de resistência, chegou a procurar até a via judicial, mas no final tomou a decisão correta, a decisão de sancionar o nosso projeto de lei, evitando um aumento absurdo do IPVA. Se a gente for olhar alguns outros estados que nada fizeram, a gente observa um aumento realmente significativo nesse imposto para as pessoas pagarem. A gente vai, por exemplo, no estado de São Paulo, onde o calcinha apertada nada fez,
e tem um aumento médio de mais de 22% de IPVA para os paulistas. Em Minas Gerais, isso não ocorre porque tivemos a felicidade de estar aprovando o projeto. Depois de alguma resistência, o governador veio a sancionar e agora o IPVA, que vai vencer agora no finalzinho de março, chega com o mesmo valor de 2021, sem essa inflação que estava aí prevista de até 30%. Muito bem. Olha, evidentemente que ao longo da nossa conversa aqui, deputado, a gente vai falar de outros assuntos, mas com relação a esse é importante a gente destacar, evidentemente que as pessoas que têm que pagar o IPVA vão saber aproveitar essa vantagem, esse benefício agora, né? A nossa emissora tem divulgado a questão das datas, os prazos, etc. Mas nós sabemos também que o governo do estado está envolvido nessa questão, principalmente da parte do governador Romeu Zema, de uma necessidade de recomposição, digamos assim, das contas, do equilíbrio da conta do estado. E em função disso, nós temos aí alguns impasses com relação às greves, por exemplo, e uma das suas bandeiras é exatamente defender a classe dos trabalhadores na área de segurança pública. Mas eu vou rodar as perguntas aqui com os colegas, J. Ramalho e Edvar Santos. Daqui a pouco nós teremos os ouvintes também, para que todo mundo tenha condição, né, e tenha a oportunidade de tocar nesses assuntos. Vamos lá, Edvar. Bruno, tudo bem contigo? Bom dia, Edvar falando. Bom dia, prazer falar com você, Edvar. Mais uma vez, né? Pois é, vamos mais uma vez tocar nessa questão do congelamento do IPVA. A gente tem que deixar claro que foi uma iniciativa por parte da Assembleia Legislativa e não do senhor governador Romeu Zema, né? Isso aí tem que ficar claro. O governo está até com uma peça publicitária rodando todo o estado, dizendo que congelou o IPVA, coisa que vale. Isso partiu da Assembleia Legislativa, um projeto de lei do qual eu tive o privilégio de ser o autor, de contar com o apoio dos colegas. Isso foi aprovado por unanimidade na nossa casa, na Assembleia Legislativa, e o governador, no início, ele teve até uma grande resistência para com o projeto, procurando até a via judicial. Depois que não teve isso na via judicial, ele voltou atrás na sua posição, fez o correto, que é sancionar o projeto. Então, todo mérito ao governador por ter sancionado o projeto, parabéns ao governador por ter tomado essa decisão ao final, a decisão correta, mas é um projeto que nasceu dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um projeto que eu tive o privilégio de ser o autor. Bom, e já em relação a outros temas também que nós queremos conversar com o senhor, em relação justamente a esse movimento grevista dos servidores da área da educação, da área da segurança pública, o qual o senhor milita já há algum tempo. O governador, inclusive, já falou que qualquer emenda que tiver ao projeto que está na Assembleia Legislativa, acima desses 10,06% que ele está propondo como reajuste, deve ser votado. Como é que o senhor encarou isso aí quando o governador falou que deve vetar o que de emenda que tiver nesse projeto? Olha, é um posicionamento complicado por parte do governador, porque eu posso falar com mais propriedade em relação ao movimento dos servidores da segurança pública, porque é um movimento que eu acompanho desde 2019. Esse movimento está surgindo agora dos professores, a gente sabe também o que está ocorrendo, mas não é um movimento que eu participei, acompanhei tão de perto. A questão dos servidores da segurança pública, ela volta lá em 2019, quando houve um grande período de negociações junto ao governo de Minas, ao final do qual chegamos ao entendimento em que o governador reconheceu as perdas inflacionárias e se comprometeu com a recomposição integral dessas perdas. O próprio governador mandou o projeto para a Assembleia, só que aí veio uma deputada do PT para fazer uma gracinha, para jogar para a base, fez uma emenda estendendo a recomposição das forças de segurança para todas as categorias. Uma emenda da qual não poderia ter sido autora, porque isso aí é de iniciativa exclusiva do governador, que a gente sabia que não tinha a menor chance de prosperar e que serviria apenas para atrapalhar a recomposição dos servidores da segurança pública.
Como a emenda foi aprovada, o governador começou ali a se sentir pressionado, o pessoal, governador, o senhor está fazendo só com a segurança, não sei o quê. Ele se acovardou e vetou o próprio texto que ele mandou para a Assembleia. Então, foi uma situação bastante lamentável, porque ele não estava vetando nada que os parlamentares fizeram. Ele vetou o texto que ele mesmo mandou para a Assembleia em 2019, e se foi ele que mandou, é porque tinha viabilidade, é porque tinha como fazer. Então, é isso que os servidores da segurança cobram, com razão, que o governador havia prometido, havia mandado o projeto e voltou atrás naquilo que foi combinado. Então, essa situação, ela é uma situação bastante complicada, é por isso que está havendo uma cobrança tão firme. Em relação aos professores, que eu acompanho um pouco menos de perto, a gente sabe que recentemente o presidente Bolsonaro atualizou o piso nacional da educação em 33%. E agora a categoria está buscando, junto ao governo de Minas, essa atualização, esse aumento, que de início a secretária Júlia tinha até falado que ia cumprir, e agora parece que o governo está relutante com o seu cumprimento. Então a gente está vendo tanto o pessoal da segurança como os professores nesse momento tendo um embate com o governo de Minas. O governador, inclusive, tem aqui nos grandes sites de Minas Gerais falando que vai cortar o ponto, né, de quem não cumprir com aquela questão da lei da greve. O que você acha sobre isso? O governador ele está indo realmente para essa questão do embate para com a categoria, mas desde o início a gente tem visto uma greve responsável por parte dos servidores da segurança pública. Realmente do não cumprimento de algumas funções administrativas, uma greve que é chata, que gera dor de cabeça, mas como sempre toda e qualquer greve de qualquer categoria. Eu não tenho visto ninguém falar de cruzar os braços, de ficar aquartelado, até porque isso seria uma completa irresponsabilidade, é gerar o caos no nosso estado de Minas Gerais, como infelizmente a gente já viu em outros estados. Agora, o governador ele parte para essa fala talvez um pouco mais agressiva para tentar inibir a ação daqueles que estão insatisfeitos, mas eu acho que no final das contas não vai ter sanção a ninguém se a greve continuar da maneira como está, de forma responsável. Ô deputado, o senhor acha que o governo do estado tem condições de dar essa reposição aí para tanto para a segurança como para a área de educação? O caixa do governo dá conta disso, deputado? Olha, em relação à segurança, eu posso dizer com tranquilidade que tem, porque foi o próprio governador que mandou o projeto para a Assembleia lá em 2019, com o aval da Secretaria da Fazenda, com o aval da Secretaria de Planejamento. Se não tivesse como, ele não tinha nem mandado o projeto. Ele voltou atrás por pressão política. Ele voltou atrás porque ele ficou com medo de desagradar outras categorias, e aí ele entendeu que seria melhor dar só uma parte dentro daquilo que ele já havia prometido. Em relação aos professores, eu também acredito que é uma cobrança justa, simplesmente reconhecer o aumento que já foi dado através do governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, mas aí eu não posso ter a mesma certeza de afirmar da viabilidade, porque não é algo que veio do governador Romeu Zema, uma determinação do presidente Bolsonaro que precisa ser cumprida pelos governadores e prefeitos. Então, em relação aos servidores da segurança, dá para dizer sim que existe essa viabilidade. Em relação aos professores, aí eu não posso ter a mesma certeza, apesar de entender que é uma demanda também bastante justa. Qual a sua expectativa, então, deputado Bruno Engler, com relação ao que vem agora a seguir? Porque está vindo aí mais um ato das forças de segurança, já temos aí um tempo considerável, né? Um mês, passando disso daí, as coisas ficam realmente mais difíceis, o governador tá relutante. Qual é, enfim, a sua expectativa, considerando o seu contato muito de perto com aqueles que estão liderando esse movimento, no sentido de que o governador ceda e finalmente haja um acordo? Você acha que é possível isso acontecer agora nos próximos dias? Olha, eu acredito sim que é possível. Como o senhor bem falou, vai ter mais um ato agora que já está marcado para o dia 21. Sim. Então, a categoria está mobilizada, está se movimentando, e a gente de fato acredita que o governo, aos poucos, ele vai ir cedendo, vai chegar no entendimento junto à categoria
porque é algo que ele realmente prometeu, mandou o projeto para a Assembleia e ele mesmo vetou. A gente sabe que esse movimento não é bom para ninguém, gera desgaste, gera todo um problema junto à população. Então eu acredito que o governador ele vai sim buscar um entendimento junto aos servidores da segurança pública, deve buscar também junto aos servidores da educação. Não tenho uma previsão em relação a isso, mas eu acredito que essa pauta deve avançar sim nos próximos dias e nas próximas semanas. Deputado Bruno, voltando à questão do projeto que está na Assembleia, vocês podem fazer emendas. O senhor já tem alguma coisa nesse sentido? Pretende propor alguma emenda a esse projeto de reajuste da categoria aí na Assembleia? Não, por enquanto eu ainda não emendei o projeto. Isso é algo que a gente está estudando com calma. O projeto ainda nem passou pela Comissão de Constituição e Justiça, comissão inclusive da qual eu sou membro, então ele ainda está muito no início. Em passando pelas comissões é que ele vai começar a receber emendas, é que ele vai começar a ficar pronto para plenário. Então, no momento oportuno, se a gente entender que há viabilidade, vamos estar apresentando emenda, mas como o projeto não começou nem a ser avaliado pela CCJ, ainda está cedo. O senhor engrossa o coro de que há possibilidade sim de se pagar esse reajuste prometido aí pelo governador aos servidores da segurança. Olha, engrosso pelo fato de que foi uma coisa conversada com o próprio governo e foi uma coisa que foi enviada pelo próprio governo à Assembleia, com aval da CEPLAG, com aval da Secretaria da Fazenda. Muito se fala da questão da pandemia que teria afetado os cofres públicos, mas a gente precisa entender também que a principal fonte de arrecadação do governo de Minas é o ICMS. E a principal parcela do ICMS é o ICMS do combustível. Então, quando a gente vê esse aumento dos combustíveis, a gente vê um aumento substancial de ICMS. Então, a gente tem uma arrecadação que está mantida lá em cima nessa parte do ICMS. Então, não há que se falar que o Estado está com uma arrecadação extremamente prejudicada, e realmente foi algo que o próprio governo mandou para casa, então não tem por que dizer que não há viabilidade. O senhor chegou a participar de alguma desses atos também aí em Belo Horizonte, deputado? Sim, eu tenho participado bastante, como eu falei, desde 2019, e participei também este ano de um dos atos aqui em Belo Horizonte. O senhor tem alguma ligação com o Sargento Rodrigues também? Como é que é a relação do senhor com o sargento? O Sargento Rodrigues é um colega nosso de Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Segurança Pública. Eu tenho um bom relacionamento com ele enquanto parlamentar, enquanto colega. O deputado Bruno Engler, uma das questões que mais estão pegando é exatamente essa manifestação do governador de que realmente o Estado precisa de uma recuperação fiscal, esse plano tem que ser levado a efeito, que as contas podem não fechar, é uma situação, segundo ele, difícil no aspecto econômico, financeiro. Como é que vocês da Assembleia acompanham isso e entendem o Estado está realmente numa situação muito complicada, ou há um segmento, quer dizer, há um projeto, um trabalho bem feito no sentido de que o Estado vai conseguir contornar essa situação? Não, o Estado ele realmente enfrenta uma situação financeira difícil, isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo, e o governador apresenta como solução o plano de recuperação fiscal, que é um plano que vem onde vai se cortar gastos, vai apertar o cinto, vai tentar diminuir a questão da máquina pública para sanear as contas do Estado, da viabilidade financeira do Estado. O que acontece? O plano de recuperação fiscal ele precisa ser discutido a fundo naquilo onde ele é viável ser aplicado no Estado de Minas Gerais, onde não vai ter aprovação dentro da Assembleia, só que hoje não há um entendimento dentro da Assembleia para votação dessa matéria. Então a matéria está trancando a pauta, ela está impedindo que outras matérias sejam votadas, mas não existe esse entendimento junto aos colegas para que possamos votar o regime de recuperação fiscal. Regime de recuperação fiscal é a solução? Não sei, acredito até que pode ser um passo na direção certa, se bem discutido, se bem trabalhado.
Mas neste momento ele está emperrando a pauta da Assembleia sem um entendimento junto aos deputados que ele possa ser votado. Então é uma questão que hoje, com o trancamento de pauta, o projeto está atrapalhando mais do que ajudando o andamento de outras matérias importantes para Minas Gerais. Quando tiver ambiente, acordo para que se vote, tudo bem, sem problema nenhum. Mas hoje não existe esse entendimento dentro da casa e acaba que está impedindo que outros projetos venham a tramitar, a prosperar. Ô deputado Bruno Engler, eu peço, o senhor toma uma água aí, nós temos que fazer um intervalo rapidinho, já a gente volta, nós temos muito assunto ainda, né, Zé? Vamos falar de CMS, né, que até o deputado tocou no assunto aí, vamos falar de política, eleições, essas pesquisas que têm saído por aí, né, deputado? Nós vamos falar sobre isso e muito mais, eleições no estado também que tá vindo aí, já com a participação do ouvinte também aqui na Rádio Clube. Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2, o novo lançamento Residencial Luiz XV, são apartamentos com 2 quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, o prédio é semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é o novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403 e o 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. 8h27, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Sabe qual é a diferença entre ter uma pós-graduação do Unipan e não ter? É simples. Sem ela, você é o Rogério. Com ela, você é o Rogério. Entendeu? Não seja mais um no mercado. Seja um especialista. Faça uma pós-graduação no Unipan e forme-se em 0800 940 4006. Pós-graduação Unipan. Você, o especialista. Existe alguma coisa melhor que viajar? E ainda viajar com passe livre em todos os pedágios do Brasil? Claro que sim! No Cicobi Credicopa você adquire a sua tag e passa por 100% dos pedágios e estacionamentos conveniados com débito direto na sua conta Cicobi Credicopa. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Aproveite e tenha uma viagem tranquila. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Atenção, nota de falecimento. Faleceu ontem em nossa cidade o senhor José Pereira de Brito, Fido Periquito, que residia na rua P4A. Ele deixa a esposa Maria de Lourdes, os filhos Clésio, Cleide, Kelly e ainda genros, nora, netos e outros familiares. O cerimonial está sendo realizado no velório Bom Pastor, Sala 3, Avenida Paracatu, 578, Rosário, de onde sairá às 10 horas para a Lagoa Formosa. O sepultamento se dará em horário a ser divulgado no cemitério de Lagoa Formosa. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento do senhor José Pereira de Brito, Fido Periquito, que residia na rua P4A. Temos uma outra nota, faleceu ontem em nossa cidade o senhor João Francisco de Oliveira Gardino, que residia na Avenida Afonso Queiroz. Deixa a esposa Antônia Nunes, os filhos Marlene, Marli, Shirley, Edivaldo, João Carlos e Kerley, e ainda genros, noras, netos, bisnetos e outros familiares. O cerimonial está sendo realizado no velório Bom Pastor, Sala 2, Avenida Paracatu, 578, Rosário. As homenagens de despedida acontecem até em horário a ser ainda confirmado e também o cemitério ainda será divulgado. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento do senhor João Francisco de Oliveira Gardino, que residia na Avenida Afonso Queiroz. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Muito bem, no Momento Unipan eu informo sobre os alunos de arquitetura e urbanismo que participam de palestra com idealizadores do ArquiCast.
Trata-se de o grupo de alunos do 5º período do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, juntamente com integrantes do diretório acadêmico do curso. Participaram exatamente no dia 8 de março de uma palestra com os idealizadores do ArquiCast, Adilson Amaral, Aline Assis e Rafael Rodrigues, e esse é um dos principais podcasts da área de arquitetura e urbanismo do Brasil. A palestra fez parte da disciplina do projeto Integrador 5. Também estamos confirmando aqui que uma ex-aluna de pedagogia foi aprovada em programa de mestrado do IFTM. Trata-se de Leslie Letícia Pereira, ex-aluna do curso de pedagogia da modalidade de educação à distância EAD do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan. Egresso de zootecnia também foi aprovado em programa de mestrado da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Trata-se de Eric Pacheco Rodrigues, ex-aluno do curso de zootecnia do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan. Portanto, são atividades em destaque aqui no momento Unipan do Debate 98 do Centro Universitário de Patos de Minas, que tem muito mais informações pela frente, é só você ficar ligado. Unipan, educação que transforma. 8h32, produtor rural, essa notícia é para você. O Plano Safra 2022 está disponível no Cicobi Credicopa para produtor familiar, médios, grandes produtores rurais. É melhor para sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio, investimento, comercialização, industrialização, é tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e solicite a contratação. São 8h32, o ouvinte participa no 388-1798. Já o Edmar coloca o povo no rádio. E a Minasaf Brasil é uma empresa do Grupo Patens. E está com promoção nos planos de assistência familiar. É sem taxa de adesão, mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. E lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. O Grupo Patens está em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Ligue 3823-8362 ou acesse grupopatense.com.br. 8h33, Edivar Santos. Pois é, o povo no rádio, Charles, o deputado Bruno, querendo saber o seguinte: quanto ao seu futuro político, se há a intenção de sair candidato nas próximas eleições a prefeito de Belo Horizonte, e qual seria a sua posição em relação ao governo do estado nas eleições? Bom, em relação ao meu futuro político, nós temos agora em outubro novamente um ciclo eleitoral. Estou me colocando aí como pré-candidato a deputado federal para poder estar ao lado do nosso presidente Jair Bolsonaro aí em Brasília. Em relação ao governo de Minas, estarei apoiando o nome que o presidente Bolsonaro indicar e estarei contra o pessoal da esquerda e principalmente o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Já para 2024, eu acho que isso passa também por 2022, vai depender do nosso resultado agora em 2022, do resultado do presidente Bolsonaro, e aí, juntamente com o presidente Bolsonaro, a gente vai construir se é o melhor caminho. Está disputando novamente a prefeitura de Belo Horizonte. Nessa última eleição eu fiquei em segundo lugar, ou se a gente caminha junto do nome de outra pessoa. Isso tudo vai ser construído junto ao presidente Jair Bolsonaro. O que ele determinar, a gente vai fazer de cá. Ô Zé Afonso, vamos lá, Zé. Tem essa questão aí também da candidatura do deputado. Ele falou aí na prefeitura de Belo Horizonte, que faltou nessa primeira informação que a gente passou aqui. Realmente muito ativo na questão partidária. Bom, mas já que se falou aí na questão do presidente Jair Bolsonaro e você é apoiador dele, deputado Bruno, como é que você analisa, como é que você avalia essas críticas que são feitas ao presidente da República, Jair Bolsonaro? Claro que tem muita gente a favor dele, mas tem aqueles críticos ferrenhos, né? Você que acompanha muito de perto, tem esse relacionamento e acompanha muito de perto essas atividades contrárias ao presidente, qual é a sua avaliação? Olha, a gente vê que as críticas contra o presidente Jair Bolsonaro, a imensa maioria é infundada. A gente vê muita mentira, muita covardia praticada contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente está vendo um governo aí que está entrando no 4º ano sem nenhum escândalo de corrupção.
e que está enfrentando um cenário muito difícil. Está enfrentando um cenário de pandemia, agora tem essa situação no leste europeu que acaba afetando todo mundo e que mesmo assim tem feito o possível para garantir o melhor cenário para os brasileiros. Eu acho engraçado, muita gente culpa o presidente Jair Bolsonaro pelo cenário econômico atual, mas ninguém lembra que lá atrás o presidente Bolsonaro foi o único que falou que era preciso equilibrar a preocupação com a saúde e a preocupação com a economia, porque a economia indo mal também gera morte, porque gera desemprego, gera fome, gera miséria. Ele foi atacado por todos os lados, pela oposição, pela imprensa. O discurso era: fique em casa, a economia a gente vê depois. Agora que o depois chegou e a gente está vendo a catástrofe econômica gerada por alguns governadores e prefeitos que tomaram a decisão de fechar tudo, a culpa é do Bolsonaro? Então, isso é algo muito complicado, é uma hipocrisia muito grande que a gente vê, mas o presidente tem realizado um grande trabalho. Já vamos para o 4º ano do mandato, já estamos, na verdade, né? No 4º ano do mandato, sem nenhum escândalo de corrupção. Isso aí, para mim, é o principal. É um governo, em muito tempo a gente não via isso, que não rouba os brasileiros, que investe o seu dinheiro no nosso país e que, infelizmente, é atacado por muitos setores de uma imprensa que se viu sem a verba de publicidade e decidiu se tornar verdadeiramente oposição, inimigos do governo. Nesse sentido, então, deputado, você acha que a caminhada do presidente rumo às próximas eleições será tranquila? Olha, eu não acho que será tranquila, porque é um ano de muita tensão. A gente enfrentou um cenário de dificuldades, mas eu acredito sim que o presidente terá a sua reeleição, porque as pessoas vão saber reconhecer que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa que tem buscado fazer o melhor pelo nosso país. Eu não acredito nessas pesquisas, as pesquisas, o Lula está em primeiro, não sei o quê. Por que o Lula não tem coragem de sair na rua? Por que ele não se encontra com a população? O presidente, todo lugar que ele vai, a população o abraça, a população festeja a sua presença, a população está junto dele, e o dito líder nas pesquisas tem medo de botar a cara para fora de casa, tem medo de estar junto da população. Por que será? Talvez porque essa liderança nada mais é do que uma grande mentira, que o povo sabe que o Lula é um ladrão, é um corrupto, é um pilantra safado, ele não tem o apoio da nossa população. Eu não acredito nessas pesquisas, eu acredito que será sim uma eleição difícil, uma eleição complicada, mas ao final, o presidente Jair Bolsonaro e o Brasil sairá vitorioso. Muito bem, você quer fazer mais alguma pergunta com relação à política a nível nacional, Edivar? Quero sim. Ô, deputado, em relação ao MBL, né, a atitude do colega também deputado, só que pelo estado de São Paulo, o Mamãe Falei, eu queria que o senhor falasse alguma coisa em relação a isso. O senhor também viu na fala do deputado Mamãe Falei lá, o Arthur Duval, há uma incoerência também em relação à questão das mulheres? Olha, eu acho a fala do deputado Mamãe Falei absolutamente lamentável. Eu acho que todo o comportamento dele e do MBL ao longo desse processo foram uma vergonha completa para o nosso país. Ele, juntamente com o Renan, que é o líder lá, presidente do MBL, foram para a Ucrânia para fazer uma gracinha, para tentar arrumar uns votos, para dizer que estavam ali fazendo a diferença na guerra. Não tem transparência nenhuma do dinheiro que eles arrecadaram, não indicaram, não demonstraram a fonte desse dinheiro, não indicaram com clareza onde esse dinheiro foi aplicado, e depois surgiram os áudios da canalice dos dois. Do Arthur falando que o Renan faz o tour de blonde, que ele viaja para pegar a loura. A falta de humanidade com a qual ele comenta sobre as mulheres em situação de guerra. Sabe, não tem problema nenhum dizer que as mulheres são bonitas. Agora, dizer que as mulheres que estão refugiadas de uma guerra no seu país são fáceis porque são pobres. Comparar fila de refugiada com fila de balada. E o pior de tudo é esse tipo de gente que vira para nós bolsonaristas e fala que a gente é machista, que a gente é chucro, que a gente não tem educação. Mas a gente vê como eles são de verdade. Então serve para máscara cair, um completo canalha. E o pior de tudo, envergonhando o nosso país. Porque aqui no Brasil, a gente sabe, é o Arthur Duval do MBL, é uma figura medonha da nossa política. Mas lá fora, as notícias que surgem é parlamentar brasileiro, deputado brasileiro.
Deputado brasileiro fala que as refugiadas de guerra são fáceis porque são pobres. Deputado brasileiro compara fila de refugiada com fila de balada. Então carrega o nome do nosso país de maneira muito vergonhosa. Eu achei profundamente lamentável a atitude do Arthur Duval, do Renan Santos, e espero que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo venha realmente a cassar o mandato do deputado Arthur Duval, porque o que ele fez foi envergonhar o nosso país, em especial o Estado de São Paulo, cujo qual ele deveria representar. Deputado, por falar em cair a máscara, um dos seus últimos projetos é o PL 3541 de 2022, que está aguardando designação de relator em comissão. Ele dispõe sobre o uso não obrigatório de máscara de proteção facial em crianças menores de 12 anos no estado. Qual é a sua justificativa, já que nós estamos num momento de grande discussão sobre essa questão da não obrigação da máscara? Olha, a justificativa é muito simples. Nem a Organização Mundial da Saúde recomenda a obrigatoriedade de máscaras para crianças. Aliás, nunca recomendou. A gente já está caminhando, graças a Deus, ao que parece, para o final dessa pandemia. Já está se discutindo a liberação, já está começando a ocorrer a liberação do uso de máscaras. E é uma covardia você obrigar que as criancinhas fiquem o dia inteiro na escola usando máscara, fazendo até educação física de máscara, muitas delas vindo a sentir falta de ar, vindo a passar mal. O que eu quero, na verdade, é que a máscara se torne facultativa para todo mundo, independente de idade. Só que política é a arte do possível. Então, num primeiro momento, a gente propôs esse projeto só para as crianças menores de 12 anos, mas a gente quer que a máscara se torne facultativa para todos. Até porque não há nenhum estudo concreto que aponte a eficiência da máscara para evitar a propagação do vírus. Pelo contrário, recentemente um estudo da Universidade Johns Hopkins apontou o contrário. A baixa ou quase nula eficácia da máscara para impedir a propagação do vírus. Então é um absurdo que a gente continue obrigando as pessoas a utilizarem. Eu acho que o uso ele tem que ser facultativo. Quem quer usar a máscara se sente mais seguro, quer usar a máscara N95 ou qualquer uma que ele entenda que vai lhe dar uma segurança maior, ótimo, sem problema nenhum. Mas aqueles que não querem também podem seguir, deveriam poder seguir sua vida normalmente. E é isso que está acontecendo na Assembleia, ou seja, nas reuniões, caiu a máscara ou ainda a maioria usa, não usa, como é que está? Não, dentro da Assembleia ainda há o pedido para que os parlamentares usem a máscara ao longo do plenário, usem nas comissões. Isso é algo que a gente está tentando construir dentro e fora da casa, inclusive em conversas com o presidente Agostinho Patrus. Mas a minha preocupação principal não é nem dentro da Assembleia, porque a maior parte do tempo eu fico no meu gabinete, no meu próprio gabinete eu não uso máscara, mas a preocupação é mesmo retirar essa obrigatoriedade prevista em lei, prevista em regulamento, e principalmente nas escolas, para que as crianças não tenham que ficar o dia inteiro de máscara. Ô, deputado, recentemente, aliás, em fevereiro, o governador Romeu Zema anunciou um pacote de concessões aí de obras, né, para a estrada do Triângulo Mineiro. Claro que eu quero tocar principalmente no assunto com relação à 365, né, que é a tão sonhada duplicação da 365. E aí esse mês era para acontecer, inclusive no dia 18 agora, né? Amanhã. Era para acontecer no dia 18 de março, se não me engano. O leilão era amanhã. Aí foi prorrogado, né? Houve muita discussão, segundo o próprio governador, as empresas que pediram para que fosse prorrogado. Mas aí a discussão nossa, o que mais interessa para a gente é a 365. Estavam querendo apenas duplicar 11 quilômetros e cobrar pedágio, deputado. O que o senhor sabe sobre isso? O que o senhor pode ajudar? Porque tem muita gente brigando em cima para tentar, vai ter reunião lá com o governador, para tentar brigar para duplicar essa rodovia, deputado. O que pode ser feito nessa questão aí? Olha, isso é uma situação que a gente tem sim que cobrar junto ao governo de Minas, até porque no processo de concessão, o governo ele tem que estabelecer as condições para a concessionária, porque o interesse da concessionária é qual? É cobrar o pedágio, é arrecadar, isso é legítimo. É verdade. Mas tem que haver uma contrapartida para com a população. E realmente, como o senhor falou, a duplicação apenas de 11 quilômetros não vem atender a essa demanda, essa necessidade da população. Então, no próprio processo de concessão,
quando vai haver ali o leilão, a concorrência, é preciso fazer uma série de exigências que venham atender os interesses da população, e isso envolve a duplicação de muito mais do que 11 quilômetros. Eu posso, inclusive, fazer um compromisso aqui com vocês de procurar saber o porquê foi adiado, quais as condições que estão dentro do contrato e buscar a ampliação dessa duplicação, até porque a hora é agora. Porque não adianta também a gente fazer a concessão agora e depois reclamar lá na frente. Porque a concessionária vai dizer, não, no contrato tá aqui, só 11 quilômetros. Já tem que estar no contrato antes de conceder a exigência do que vai ser duplicado, e a gente precisa de uma duplicação bem mais abrangente do que 11 quilômetros. O fato é que o governador Romeu Zema passou uma rasteira nos prefeitos aqui da nossa região, porque havia inclusive pedidos para que o leilão fosse cancelado, mas contra a forma como estava sendo proposto, né? Apenas os 11 quilômetros, instalação de 2 pontos de pedágio. O que os prefeitos querem, na verdade, é que se duplique toda a BR. Uberlândia Patos, Uberlândia Patos de Minas, pelo menos, né? Uberlândia Patos de Minas. Mas o fato é que, o que parece, o governador passou uma rasteira, ligeira rasteira aí nos prefeitos aqui da nossa região. Inclusive, eles anunciando que teria sido adiado, né? Esse leilão. Mas o fato, deputado, é que a situação pode ser revertida também por vocês aí na Assembleia, ajudar a população aqui do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, a termos uma rodovia duplicada, sim, pode até ser, mas que seja de acordo com as normas, que seja um plano que beneficie a população. Afinal de contas, é uma estrada extremamente importante que faz a ligação entre o sudeste e o nordeste do país, e por aqui passam aí mais de 15 mil veículos diariamente, né? Essa situação ela ainda pode ser revertida justamente pelo fato de que a concessão ainda não foi realizada. Então, nesse sentido, o adiamento ele acaba sendo uma boa coisa, porque após a realização da concessão, você firma ali o contrato, e aí é uma situação muito mais difícil de ser revista, porque teoricamente as partes, o Estado e a concessionária, chegaram no acordo e esse entendimento acaba sendo o que é imposto. Como a concessão ainda não foi feita, ainda há espaço para cobrança junto ao governo do Estado para viabilizar um projeto melhor. Eu mesmo vou estar procurando o governo do Estado, agora que vocês trouxeram essa informação, para entender o porquê de apenas esses 11 quilômetros, o que inclusive, como vocês bem colocaram, tem deixado alguns prefeitos bastante satisfeitos. Muito bem. Deputado, nós temos que fazer um rápido intervalo, rapidinho, a gente volta para a rodada final, 8h48, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A líder do Alto Paranaíba, Rádio Clube. Existe alguma coisa melhor que viajar? E ainda viajar com passe livre em todos os pedágios do Brasil? Claro que sim! No Cicobi Credicopa você adquire a sua tag e passa por 100% dos pedágios e estacionamentos conveniados com débito direto na sua conta Cicobi Credicopa. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Aproveite e tenha uma viagem tranquila. Quer colher fruto cereja além da conta? Aplicando Mature da Sates é possível. Mature aumentou a produção de café cereja em 41%. Essa solução Sates ajuda na regulagem dos processos de amadurecimento dos frutos, melhorando sua qualidade e aumentando resultados. Quer ver na prática? Acesse www.sates.ind.br e marque uma visita técnica. Sates, lavoura saudável, negócio saudável. Pela primeira vez na história, o IPVA de Minas não terá aumento e será o mesmo valor do ano passado. E o governo de Minas ainda adiou o início do vencimento para março. Pagando à vista, você tem 3% de desconto ou pode parcelar em até 3 vezes. É alívio no bolso dos mineiros e responsabilidade com as contas do Estado. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98.
8h50, Dornelles Imóveis está agradecendo aos clientes que adquiriram o apartamento no Residencial Grand Prix 2 e informa o lançamento do Residencial Luiz XV. São apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem. Tem sacada na sala, o quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio é semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV, novo lançamento do Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse Dornelles Imóveis. .com.br. Edvar, vamos para a última rodada. Pois é, o vereador Zé Luiz, o deputado Bruno, tá mandando um abraço, dizendo que você é grande liderança conservadora em Minas Gerais, onde tenho grande honra de fazer parte com ele da batalha pela direita no Brasil. Deseja sucesso, vereador Zé Luiz, aqui em Patos de Minas, me mandando aqui um abraço. Pessoal perguntando aqui também, falando em relação à questão da 365, da possível saída da Polícia Rodoviária Federal aqui também, de Patos de Minas. Vamos buscar mais informações, tá? A respeito dessa situação também aqui na cidade, tá? E eu agradeço aqui as participações dos ouvintes pelo WhatsApp 3818-1798. Última rodada, Zé Afonso. O deputado Bruno, com relação às andanças do presidente Jair Bolsonaro, evidentemente que ele vindo a Minas Gerais, você o acompanhará enfim, nessas suas visitas que ele faz, sobretudo a municípios. Aqui para a nossa região já temos aí uma informação, eu não sei ainda se já está confirmada a data exata, o Edvar pode até falar sobre isso, para João Pinheiro. Para Patos de Minas, que você saiba, tem alguma confirmação de visita do presidente Bolsonaro, que você poderia acompanhá-lo aqui? Não, até o momento eu não tenho essa informação, inclusive não estou nem com a informação do João Pinheiro. Volta e meia começa a surgir os boatos de que o presidente Jair Bolsonaro vai estar em determinada região e nem sempre isso se confirma. Sim. Mas sempre que existe a confirmação da agenda do presidente aqui em Minas, eu mesmo faço questão de divulgar, de informar as pessoas que o presidente estará vindo, quando, qual cidade, qual data, qual horário e, claro, estou sempre acompanhando o presidente nas suas andanças por Minas Gerais. Mas a agenda do presidente, ela é uma agenda muito corrida, é uma agenda que ela é feita, acaba que semana a semana, com uma antecedência ali de no máximo uns 15 dias, porque sempre há imprevistos e sempre há uma série de obrigações e até o presente momento eu não tenho confirmação da próxima visita do presidente Jair Bolsonaro a Minas Gerais. Finalmente, da minha parte aqui, rapidinho, entre as bandeiras do seu mandato, já disse aqui, estão a valorização dos agentes de segurança, a militarização de escolas públicas e a luta contra a ideologia de gênero. Nessa questão da militarização de escolas públicas e a luta contra a ideologia de gênero, você tem resultados práticos que o satisfazem em função dessa sua luta desde a sua campanha? Olha, em relação à questão da militarização de escolas públicas, a gente vê o modelo da escola cívico-militar que tem surgido, infelizmente, com a questão da pandemia, com esse ensino remoto que foi imposto, a gente acabou não vendo o início do modelo cívico-militar que estava previsto. Está começando a ocorrer agora, com a volta às aulas, mas o governo federal tem implementado aqui no nosso estado algumas escolas cívico-militares, o que no meu entender é muito importante. Em relação ao combate à ideologia de gênero, isso é um combate que a gente faz diariamente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Inclusive, recentemente nós enfrentamos um projeto muito perigoso do PT que vinha justamente trazendo essa questão da ideologia de gênero. Um projeto que dizia que qualquer estabelecimento, através de seu dono, empregado ou preposto, que viesse a constranger alguém em virtude da sua orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero, poderia ser multado em até R$177 mil. E aí o projeto dizia que a identidade de gênero é como a pessoa se identifica em relação ao seu gênero, não se limitando a masculino e feminino e não necessariamente correspondendo ao sexo biológico, e expressão de gênero como a pessoa expressa a sua identidade de gênero, independente de registro em cartório, independente de mudança comportamental, de vestimento ou coisa que o vale. Ou seja,
Um homem poderia dizer que é uma mulher e adentrar espaços exclusivamente femininos. E se o estabelecimento o impedisse, ele poderia ser multado em até R$177 mil. Então, olha o risco que expor as mulheres e meninas de Minas Gerais. A gente ia tornar vestiários, saunas, banheiros femininos em espaços inseguros, em espaços que deixariam de ser exclusivamente femininos. A gente travou uma dura batalha contra esse projeto, conseguimos convencer o governador a vetar e conseguimos manter o veto na Assembleia. Então, nesse ponto, eu sinto sim que a gente tem conseguido frear o andamento dessa pauta no estado de Minas Gerais. O deputado Bruno, Belo Horizonte está sofrendo aí com a questão da falta da água, racionamento. O Copasa está deixando a desejar no estado, hein? A Copasa ela tem deixado a desejar. Isso é uma cobrança que a gente faz constantemente na Assembleia. Agora a gente está vendo o racionamento aqui em Belo Horizonte, uma realidade que a gente já viu em outras regiões do nosso estado. E infelizmente é um serviço mal feito, caro e que não há uma satisfação para com a população. A população reclama e a empresa finge que não escuta. É verdade. Ô, deputado Bruno Engler, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso debate. Assim que a gente quiser tirar dúvidas, né? Nós vamos socorrer aí com o senhor pra gente bater papo aqui, tá certo, deputado? Sucesso pro senhor aí na carreira. Tá certo. Não, eu que agradeço a todos vocês, agradeço aos ouvintes pela atenção, agradeço à Rádio Clube pelo espaço e encerro aqui fazendo um convite. Quem tá me ouvindo, ainda não conhece, não acompanha meu trabalho, tem interesse em acompanhar, siga lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, @BrunoEnglerDM, Facebook é a página Bruno Engler. Lá a gente divulga tudo sobre o nosso mandato na Assembleia e os nossos posicionamentos sobre a política nacional em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Bom dia. Da minha parte também, muito obrigado. Um abraço, Afonso, até amanhã. Muito obrigado aí por atender a nossa solicitação e vamos ficar em contato. Um grande abraço e parabéns pelo seu trabalho aí. Ô, Diva Santos, até amanhã, Diva. Agradeço também a participação dos ouvintes pelo nosso WhatsApp e agradeço mais uma vez a participação do deputado estadual Bruno Engler, falando ao vivo conosco aqui aos microfones da Rádio Clube 98. Até amanhã, bom dia. Ô, Zé Afonso, amanhã nós vamos falar exatamente do movimento grevista na área da educação. Nós vamos ter aqui o Ricardo Barreto, que é um líder da classe, né? Do Sindiúti. E vai ser um debate muito importante também ao vivo com a participação dele. Um grande abraço da minha parte, fiquem todos com Deus, até amanhã no debate 98. Agradecendo sua audiência em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra-venda, acesse dornellesimóveis.com.br, Minas Saf Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, acesse grupopatense.com.br e Unipar, Educação transforma 8h58, estamos fechando aqui o nosso debate de hoje. Vem aí Otaviano Márcio com Rádio Ajuda, na sequência o Bernardo Franco com o Radar. Amanhã voltamos 8 da manhã, bom dia, capital nacional do milho. Debate